Você comprou ou tem acesso a uma câmera para fazer suas fotografias odontológicas, mas ainda não sabe por onde ir, como configurar ou como utilizar o seu equipamento? Então fica nesse vídeo que você vai aprender de forma simples tudo o que é necessário para utilizar uma câmera e obter resultados profissionais. Eu me chamo Leandro Soares, eu sou cirurgião dentista e nesse canal eu compartilho conteúdo relacionado à odontologia e à fotografia odontológica. Se você está nesse vídeo, é muito provável que você já tenha entendido a importância da fotografia na odontologia. Ser capaz de fazer boas fotografias é uma importante habilidade que os dentistas devem possuir e desenvolver, já que a fotografia tem vários usos e aplicações na nossa profissão. Ter bons registros fotográficos auxilia no diagnóstico e planejamento dos nossos casos, melhora nossa comunicação com o paciente e com outros profissionais e também acelera nossa evolução profissional através da autoavaliação. E essas só são algumas das funções que a fotografia pode desempenhar. Um conjunto básico para a fotografia odontológica deve conter uma câmera, uma lente macro e uma ou mais fontes luminosas adequadas. Existem diversos tipos e marcas de câmeras. No futuro eu faço um vídeo aqui explicando melhor os tipos de câmeras e as diferenças entre eles, tá bom? Mas assim, as configurações básicas são iguais em todas elas. Para uma boa fotografia odontológica, devemos ajustar corretamente o triângulo da exposição, o foco e a profundidade de campo, o enquadramento e a composição da imagem e ter uma iluminação adequada. Eu vou explicar em detalhes cada aspecto desses. O primeiro cuidado que vamos ter é utilizar a câmera sempre no modo manual, que é o modo que permite o operador total controle sobre as configurações. Uma grande vantagem das câmeras é justamente essa, controlar e ajustar cada aspecto da captura da imagem. E os primeiros ajustes que vamos fazer são os relacionados ao triângulo da exposição, que envolvem abertura, velocidade do obturador e ISO. Toda câmera permite o ajuste dessas configurações. A exposição compreende basicamente na quantidade de luz capturada pelo sensor da câmera, e o que chamamos de triângulo da exposição compreende basicamente nos fatores que vão influenciar e determinar a forma como essa luz é capturada. Para se definir uma exposição adequada, é importante que na imagem não exista áreas com perda de informação. Áreas superexpostas ou subexpostas não são desejáveis se presentes no nosso assunto principal. A abertura se refere à abertura da lente. Podemos ajustar ela de forma que, quanto maior a abertura, mais luz vai entrar e atingir o sensor da câmera, e quanto menor a abertura, menos luz vai chegar no sensor. É muito fácil então pensar que deveríamos deixar a lente sempre na maior abertura, certo? Na verdade, vamos preferir aberturas menores na maioria das vezes, isso porque a abertura da lente está diretamente relacionada à profundidade de campo. A profundidade de campo se refere à área ou faixa da imagem que está em foco. Aberturas maiores proporcionam profundidades de campo menores e aberturas menores proporcionam profundidades de campo maiores. Fica mais fácil entender observando a imagem. Então, vamos sempre preferir que a imagem esteja toda em foco. Por isso, quase sempre vamos trabalhar com aberturas menores. Uma exceção são as fotografias artísticas, nas quais nós temos total liberdade criativa. A abertura da lente é definida por uma fração, representada da seguinte forma: f barra um número. Denominadores menores nessa fração representam aberturas maiores e vice-versa. Portanto, uma abertura f barra 2.8 é maior do que uma abertura f barra 18, por exemplo. A configuração de abertura padrão para fotografias intraorais é o f barra 22, pois permite foco em todos os dentes e partes da cavidade oral, conforme podemos observar. Apesar de algumas lentes permitirem aberturas ainda menores, como o f barra 32, não é recomendada a utilização dessas aberturas, já que aberturas muito pequenas podem carregar um efeito chamado difração. É um pouco complicado explicar tecnicamente esse efeito, mas o que é importante saber é que ele afeta bastante a nitidez da imagem. Para fotografias extraorais, podemos trabalhar com aberturas um pouco maiores, visto que a distância também influencia a profundidade de campo. Então, uma abertura de referência é o f barra 16. Então, entendemos a primeira parte do triângulo da exposição, a abertura, e como ela está relacionada à quantidade de luz que vai compor a imagem e também com a profundidade de campo, que é a porção da imagem que vai estar em foco. Vamos prosseguir então para o segundo elemento do triângulo da exposição, a velocidade do obturador.
Então, durante a captura da imagem, o sensor da câmera fica exposto por uma fração de tempo, e o componente que controla esse tempo é o obturador, abrindo e fechando. Quanto mais tempo o obturador fica aberto, mais luz vai entrar e atingir o sensor. Quanto menos tempo ele fica aberto, menos luz vai chegar no sensor. A velocidade do obturador também determina uma característica muito importante na imagem final, que é a possibilidade de borrões de movimento, caso o operador ou o assunto da fotografia se movimente. O uso de velocidades baixas pode gerar esse tipo de resultado. A velocidade do obturador é determinada por uma fração, que representa uma fração de segundo. Então, uma velocidade de 1/10, por exemplo, representa 1/10 de segundo e assim por diante. Uma referência importante é que o denominador dessa fração, o número que vai ali embaixo, seja sempre maior que a distância focal da lente que estamos utilizando. No caso de uma lente 100mm, por exemplo, vamos sempre preferir trabalhar com velocidades iguais ou superiores a 1/100, justamente para diminuir a chance de acontecer algum problema. O terceiro componente do triângulo da exposição é o ISO. É uma nomenclatura que vem lá da época dos filmes analógicos e ele está relacionado à sensibilidade dos filmes ou ao ganho de sinal dos sensores. A sensibilidade do sensor da câmera é fixa. Quando alteramos essa configuração, o ISO, estamos só aumentando ou diminuindo o ganho do sinal recebido pelo sensor. Deu para entender? Então, quando alteramos o ISO ali, não estamos alterando realmente a sensibilidade do sensor, mas somente alterando o ganho do sinal. Imagina que você grava um áudio com o seu celular ou com um microfone de baixa qualidade e você reproduz esse áudio em uma caixa de som com um volume não muito alto. E então você resolve aumentar o volume dessa caixa ao máximo. Com o volume no máximo, ruídos, barulhos de fundo e todos os problemas no áudio ficam muito mais evidentes. Assim mesmo funciona o ISO nas câmeras. Quando definimos valores de ISO mais altos, estamos sujeitos a ruídos e granulação na imagem. Não porque o ISO tenha criado, mas somente deixado mais evidente. É um pouco complicado de entender mesmo, mas para resumir, vamos preferir sempre valores de ISO mais baixos, justamente para evitar artefatos e ruídos na nossa imagem, ok? Valores de 100 a 400 são aceitáveis para a maioria das câmeras. É claro que quanto melhor o equipamento que você tem, melhor também a possibilidade de se utilizar valores mais altos. Outra configuração muito importante é o balanço de branco ou white balance, que representa o processo de ajuste das cores. Imagina que você tem uma parede branca. Você sabe que ela é branca porque você mesmo comprou a tinta e pintou. Então, imagina que no ambiente onde essa parede se encontra, você tem uma luz quente, de cor amarelada. Quando essa luz está acesa, você pode ter a impressão que a parede tem uma cor diferente do branco, justamente por conta da cor da luz. E isso se aplica às diversas cores e temperaturas da luz. Consegue visualizar? Então, o ajuste do balanço de branco é uma maneira de informar para a câmera a temperatura da luz que está iluminando a nossa cena. Ao lado do triângulo da exposição, aprender como configurar corretamente o balanço de branco é essencial para tornar nossas fotos mais profissionais. Na câmera, temos várias opções. Como vamos utilizar o flash, na maioria das vezes, vamos definir o balanço de branco para flash ou daylight. Um outro elemento crucial na fotografia é o foco. Vamos entender um pouco como ele funciona e como acertar ele sempre. Existem duas maneiras principais de definir o foco, de maneira automática ou manual. Por questão de conveniência, vamos optar pelo foco automático, já que ele atende nossas necessidades na maioria das vezes. O foco manual ele exige muito mais treino, habilidade e consome muito mais tempo. Vamos utilizar ele somente se necessário. Além disso, as câmeras possuem alguns modos e ajustes de focalização, onde a nomenclatura pode variar bastante conforme a marca do equipamento. Vou mostrar aqui os da marca Canon, que é uma das marcas mais comuns no mercado e é a marca que eu utilizo. Nesse ajuste aqui, vamos escolher a opção One Shot. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas saiba que essa é a opção mais conveniente para fotografia odontológica. E nessa outra configuração, vamos escolher essa opção que eu estou mostrando aí no vídeo, tá bom? Pronto, agora com todas as configurações da câmera ajustadas, vamos partir para a captura da imagem. Nesse momento, vamos precisar de um cuidado muito importante com o foco. De maneira bem simples,
O foco é o ponto mais nítido da fotografia. Vamos sempre definir o nosso assunto principal como foco da imagem, ok? Numa fotografia de sorriso, por exemplo, vamos definir o foco para a região dos dentes. A maneira de fazer isso na câmera é bem simples. O botão de disparo da câmera tem duas funções. Uma é fazer o disparo quando o botão é pressionado completamente, e a outra é definir o ponto de foco quando o botão é pressionado levemente. Então, vamos definir o nosso ponto de foco, enquadrar a imagem e realizar a captura. Muito cuidado para não demorar muito para realizar o enquadramento e também não se movimentar durante esse intervalo de tempo entre a definição do foco e a captura. Pronto, agora temos nossa imagem. Vamos revisar ela na tela da câmera e garantir que está tudo certo. Caso haja algum problema ou aspecto insatisfatório, recomendo sempre apagar a imagem e realizar uma nova captura. Um cuidado no momento do clique é enquadrar corretamente a imagem, deixando toda a nossa área de interesse aparente e evitando elementos desnecessários, ainda que seja possível pequenos ajustes posteriormente na edição. Então, aprendemos bastante coisa nesse vídeo. Ainda que eu não tenha explicado tudo, visto que o universo da fotografia é muito amplo, o que vimos aqui é um bom ponto de partida para você dominar a fotografia. Lembre-se que sempre é possível voltar e reassistir alguma parte do vídeo para melhorar o seu entendimento. Espero que esse conhecimento ajude você de alguma forma a evoluir profissionalmente. E caso você tenha alguma dificuldade em algum tema relacionado à fotografia odontológica, não hesite em deixar aqui nos comentários, pois pode ser o tema de um vídeo aqui no futuro, tá bom? Um forte abraço!